Bom dia, turma. Hoje faremos aí o final do capítulo 10, Segundo Reinado. Vamos falar aí sobre a imigração e sobre a abolição. Página aí 346. A gente vai falar dos imigrantes agora, né? Imigrantes, a gente sabe que são pessoas que saem dos seus países e vão para outros países, né? Então o Brasil recebeu, então imigrou, né? Recebeu. Se fosse sair daqui um brasileiro para ir para outro lugar, ele vai aí emigrar, né? Então, imigrantes é que vem para dentro do país. Emigrante é o que sai do país, né? Então, ao longo do século XIX, alguns países europeus passaram por intensas transformações econômicas e sociais. Então, na Europa, estava passando por transformações, revoluções, mudanças de governo, perseguições, né? Possibilidades, motivos que fizeram aí com que algumas pessoas de alguns países europeus tentassem uma mudança de vida, né? Então, nesses países aí, a produção agrícola foi alterada. Por quê? Porque muitas terras que eram pertencentes aos camponeses, né, tornaram-se particulares após os cercamentos, particulares por conta aí de leis do país, né? Vão cercar aquelas terras para produzir algo para a indústria, né? O capitalismo está surgindo aí forte. Então, grandes proprietários rurais também introduziram técnicas de produção, aí causando a dispensa de muitos trabalhadores e muitos camponeses. Essas pessoas que antes estavam no campo, elas vão para a cidade, dentro do seu próprio país, né? Que é chamado aí êxodo rural. Houve uma forte migração. Migração sem o I e sem o é dentro do próprio país, né? Sair de um lugar e ir para o outro. Acontece aí um êxodo rural. Eu acho que vocês já sabem o que é isso, porque isso se estuda muito em geografia, né? Então, mesmo com o crescimento populacional, né, o número de indústrias grande nos países, não havia emprego para todas essas pessoas das cidades. Nem todo mundo que saía do campo e ia para a cidade conseguia emprego. Então, naquela época, além dos problemas na área rural, a população da europeia praticamente dobrou, ampliando aí o desemprego. Então, a gente tem um contexto, né, diante dessa conjuntura. Muitos europeus buscavam na América um novo lugar para trabalhar e viver. Esse é o contexto da Europa e os motivos pelo qual essas pessoas buscam aí outros lugares para viver. A gente tem gravuras, essa primeira aqui do século XIX, família de camponeses em busca de emprego em Londres. E aqui embaixo a gente tem aí a partida de imigrantes. Essa pintura representa os imigrantes italianos aguardando no porto para embarcar para o Brasil. Olha quantas pessoas, né? Na página 347, a gente vai ver aí a imigração para o Brasil, né? Por que o Brasil pensou em trazer imigrantes? Porque a gente viu que a Inglaterra pressionou o Brasil e o Brasil fez aí em 1850 a lei que proibia o tráfico de pessoas vindo da África, proibia o tráfico de escravos. Então, nesse século XIX, milhares de imigrantes vieram para a América em busca de melhores condições de vida, né? Após a proibição do tráfico de pessoas da África. Então, se não tivesse aprovada essa lei contra o tráfico de escravos africanos, provavelmente o Brasil não iria incentivar a vinda de imigrantes, porque a mão de obra continuaria sendo a escrava, né? Então, como parou de chegar escravos, quem iria substituir a mão de obra escrava das lavouras de café? São os imigrantes, né? Começou aí uma divulgação do Brasil na Europa para atrair aí esses imigrantes, né? Então, quem fez isso, né? Principalmente os cafeicultores, que buscavam uma alternativa para a substituição da mão de obra escravizada, né?
já que não vinha mais escravos da África. A vinda de imigrantes europeus foi a principal solução encontrada, né? Então, além da questão da mão de obra, parte da elite brasileira tinha preconceitos raciais e defendia que para a sociedade brasileira alcançar mais progresso era necessário promover o embranquecimento da população, ampliando o número de europeus no país, né? Então, pegar esse negro e pagar um salário para ele, isso nunca eles iriam fazer, né? Mesmo depois da abolição. A elite dona de propriedades, os cafeicultores aí, tinha muitos preconceitos, né? E preferiram embranquecer a população, pagar um salário a uma pessoa branca, um europeu que veio da Europa e não a um africano que foi escravo e de repente é liberto, né? Aqui fazer essa mudança, né? Então, fazendo uso de diferentes meios de propaganda, os cafeicultores passaram a promover a vinda de trabalhadores europeus para atuarem nas fazendas de café no Brasil, né? Inicialmente, os cafeicultores financiavam a vinda desses trabalhadores, pagando seus custos de viagem e de hospedagem. Mas no final do século XIX, o governo brasileiro assumiu as despesas desse tipo de migração. Então aqui a gente tem uma explicação de que os próprios cafeicultores pagavam a passagem, né, desse grupo que queriam vir para o Brasil. Eram homens, mulheres, crianças, famílias que queriam aí buscar melhores condições de vida em outros lugares, né? Logo depois, esse transporte passou a ser de responsabilidade do governo brasileiro, né? Aqui ao lado tem um folheto que está aí escrito em italiano, produzido aí pelo governo de São Paulo para incentivar a vinda de imigrantes para o Brasil, né? A princípio vieram os imigrantes da Itália em grande quantidade, né? Então, no momento em que os imigrantes chegam aqui, é criada a lei de terras. Por quê? Quando os portugueses chegaram aqui, né, e até agora ainda no Império, a gente tem aí uma distribuição de terras. A pessoa não precisava comprar a terra, né? E o que vai acontecer com a chegada dos imigrantes? Vai ser aprovada no Brasil a Lei de Terras, que estabeleceu que as terras do Estado deixariam de ser doadas e passariam a ser vendidas. Então, a coroa, o Império doava a terra para quem quisesse. A partir de agora, não, né? Então, dessa maneira, somente pessoas que tivessem recursos financeiros poderiam adquiri-las. Então, nenhum imigrante iria conseguir uma terra. Isso visava aí a permanência dele nas fazendas de café, né? Aquela dependência com quem financiou a vinda deles para cá, né? Então, o objetivo da nova legislação era demarcar o que era de propriedade pública e privadas, além de transformar a terra em mercadoria, ampliando a arrecadação do Estado por meio de sua venda. Com isso, o acesso de pessoas pobres e de imigrante à terra tornou-se muito mais difícil. A partir de 1850, essa lei de terras. Vamos para a próxima página. Na página 348, a gente tem aí a hospedaria de imigrantes, né? Eles chegaram aqui, viajava aí em péssimas condições, né? Os navios tinham aí a capacidade para 600 pessoas, mas chegavam aqui com 2.500 passageiros. Imagine como era essa viagem, né? Além disso, havia problemas com a falta de higiene e com a má qualidade dos alimentos durante a viagem. E eles chegavam, em sua maioria, no Porto de Santos, em São Paulo, já que é a província aí que tem a grande quantidade de fazendas de café, né? E eram encaminhados para hospedaria na cidade de São Paulo. Ficavam nesse local até que fosse aí estabelecido um contrato com o empregador, geralmente aí o proprietário rural, né? E depois era dirigido aí para os locais de trabalho, claro, os cafezais no interior paulista, né? Como era esse trabalho? Eles tinham aí pequenas moradias e trabalhavam no sistema de colonato. Era comum que todos os integrantes da família se dedicassem ao trabalho das lavouras de café, inclusive crianças, né? Como eu falei, não vinham só homens,
vinham famílias, mulheres, crianças, né? Eles tinham aí acesso a um pequenos lotes de terra, onde cultivavam aí diversos alimentos para sua subsistência diária, como aí cereais, legumes. E aí, caso houvesse excedente, plantou e cultivou muito, era vendido ou trocado aí por outro tipo de produto, né? Eles não eram escravos. A gente percebeu aí que eles não eram escravos. Imigrantes, eles não são escravos, mas tinham lá suas restrições, né? Eles eram proibidos de sair das fazendas sem autorização do proprietário e frequentemente eram vítimas de maus tratos, já que o dono da terra aí estava acostumado a maltratar os seus escravos, né? Em busca de melhores condições de vida, muitos acabavam fugindo aí para outras propriedades ou para as cidades, onde passaram a exercer outros trabalhos, como operários nas indústrias, artesãos, ferreiros, carpinteiros e sapateiros, né? E o sistema de colonato, né? Como eu falei aqui em cima, o que é? É um tipo de contrato em que o trabalhador recebe um salário anual, além de uma parte da produção agrícola. Então, isso é o sistema de colonato. E aqui embaixo nós temos uma imagem, uma fotografia já, né? Não é nem pintura, uma fotografia de imigrantes trabalhando aí nas fazendas de café do interior paulista, né? Eles não trabalhavam aí junto com os escravos, né? A fazenda decidiu trabalhar com os imigrantes, então eram só imigrantes que havia na fazenda, não havia fazenda que tivesse escravos e imigrantes, né? Porque o tratamento ia ser diferente, então decidia-se por uma coisa só, ou na fazenda tinha imigrantes ou na fazenda tinha escravos. Aqui, ó, imigrantes italianos trabalhando em plantação de café no estado de São Paulo no início do século XX, né? E percebe-se que não são poucos, né? São muitos. Na página 349 tem uma atividade que a gente vai fazer daqui a pouco, né? A gente vai continuar aqui na página 350. Como eu falei aqui na página 350, a gente tem aí o movimento abolicionista. Então, eu já tinha falado no início da aula da aprovação da Lei Eusébio de Queiroz, que vai acabar com o tráfico de escravos, né, em 1850. Nesse mesmo momento aí, tem aí a chegada dos imigrantes, substituindo essa mão de obra, embranquecendo aí, né, a mão de obra do Brasil, mas ainda é um Brasil com escravos, né? E o movimento abolicionista começa a ir a crescer, exigindo o fim da escravidão. Quem fazia parte desse movimento aqui? A gente tem várias pessoas de diferentes setores da sociedade: escritores, advogados, jornalistas, intelectuais, políticos, estudantes, comerciantes, imigrantes europeus, né? E ex-escravizados e os próprios escravos. O que eles queriam? Todos esse grupo aí. Eles queriam o fim da escravidão. Queria que houvesse definitivamente a mão de obra livre no Brasil, né? Para a sociedade brasileira, para eles, né, a sociedade brasileira não poderia se desenvolver enquanto houvesse escravidão no país. Eles combatiam por entender que se tratava de um sistema injusto e que contrariava o direito de liberdade e igualdade garantido por lei, né? E muitos deles afirmavam que a produtividade aumentaria com a mão de obra livre, já que a pessoa iria receber um salário, né, para poder fazer o seu trabalho. E o que o governo fez com o crescimento desse movimento, né? Então, após 1850, o movimento abolicionista cresce em vários setores da sociedade, como a gente falou ali, né? Muitas pessoas compravam escravos para libertá-los. Então, com o aumento da pressão para abolir a escravidão, o governo aprovou medidas com o objetivo de diminuir aí, né, gradativamente a utilização
da mão de obra escravizada no país. E que medidas são essas, né? Em 1871 foi promulgada aí uma lei, né, que é chamada a Lei do Ventre Livre. O que quer dizer essa lei? Que tornaria livre os filhos de escravizadas nascidos a partir daquela data. Então, a partir do momento que essa lei é criada, qualquer negro que nascesse estaria livre. Mas tem uma condição aí, né? A lei permitia ao proprietário da mãe escolher entre usufruir do trabalho do seu filho até que ele completasse 21 anos. Olha só. Então, ele nasceu livre, mas até 21 anos ele tem que ficar aí com o dono da mãe dele, né? E aí ele demora muito para ficar livre. Né? Então, mais à frente, em 1885, houve uma outra lei, a Lei do Sexagenário. O que quer dizer essa lei? Libertava os escravos com mais de 60 anos de idade. Agora eu pergunto para vocês, né? Essa lei, muitos escravos não conseguiam aqui nem chegar aos 21 anos. Será que essa criança que foi aí beneficiada com a lei do ventre livre, ela conseguiria chegar aos 21 anos em condições de saúde, saudável, né? Imagine, talvez sim, talvez não. Imagine chegar aos 60 anos, né? Um escravo que era açoitado, trabalhando de sol a sol, né? Não tinha uma saúde boa, não tinha uma vida boa no Brasil. Então, essa lei também foi um pouco furada, né? Então, finalmente, em 1888, né, após aí forte pressão da sociedade, os abolicionistas perceberam que essas duas leis não iriam assim resolver o problema da mão de obra, da liberdade definitiva, né? Então, por quê? Porque daria liberdade para apenas uma parte dos negros ou nem daria, ou eles nem chegariam a usufruir dessa liberdade. Né? Então, após forte pressão da sociedade civil, finalmente a escravidão foi abolida no Brasil com a promulgação aí da Lei Áurea. A aprovação da lei foi comemorada em diversas regiões do país. Né? Aqui a gente sabe que a Lei Áurea foi assinada aí pela princesa Isabel. A princesa Isabel assinou a Lei Áurea porque ela estava no comando do país. Dom Pedro II tinha feito uma viagem e ela fez aí essa assinatura porque ela que era princesa regente nesse momento, né, do país. Então, aqui a gente tem um processo aí de abolição dos escravos, né? A lei do ventre livre, a lei do sexagenário e depois a lei áurea, mas isso tudo depois do crescente movimento abolicionista. Aí eu pergunto para vocês, pós a abolição dos escravos, né? Os escravos continuaram sendo discriminados, os ex-escravos, né, que agora livres, tiveram dificuldade de conseguir emprego, foram para as cidades, viraram mendigos, viraram pedintes, porque as pessoas queriam dar serviço, pagar salário a pessoas brancas, a europeus, e não a negros ex-escravos. Então, desde esse momento aí, a gente tem o nosso preconceito racial, né? Bem forte nesse momento. Com o passar do tempo, houve lutas, conquistas desses negros para diminuir um pouco esse preconceito, mas até os dias de hoje a gente sabe que isso existe, né? Nas redes sociais a gente vê isso, na televisão, com os artistas sofrendo preconceito. Até hoje acontece esse tipo de discriminação em relação ao negro. Vamos agora para a página 351. Na página 351, a gente tem aí o fim do Império. Então, esse segundo reinado está terminando, o Império está acabando, né? Então, no final do século XIX, o Brasil passava por uma crise aí, diversos grupos estavam descontentes com o governo de Dom Pedro II. E as críticas ao Império acentuaram principalmente com a crise financeira gerada pela Guerra do Paraguai. Lembrando, a Guerra do Paraguai pegou altos empréstimos com a Inglaterra, então tem uma crise econômica aí no Brasil. Quem ganhou a Guerra do Paraguai foi o Brasil, né? Então, os militares que saíram fortalecidos da guerra passaram a reivindicar maior autonomia
melhores salários e maior participação na política. Além disso, passaram cada vez mais a defender as ideias republicanas. Então, eu botei o número 1 aqui, porque os militares é aí um grupo da sociedade que está descontente com o imperador, com o império, principalmente depois da Guerra do Paraguai, que o Brasil sai vencedor e os militares continuam aí sem participação política, não têm um bom salário e não têm também muita autonomia no seu trabalho, né? Nesse próximo parágrafo, número 2, é o segundo grupo social que está descontentes com o imperador, né? Olha, após a abolição da escravidão, a elite cafeeira escravista da região do Vale do Paraíba também estava insatisfeita com o governo, pois desejava receber indenizações pela libertação dos escravizados. Aqueles escravos que estavam na fazenda, o dono da fazenda era dono dos escravos, agora esses escravos estão libertos. Se eles quiserem ir embora, eles podem sair, né? E o trabalho na fazenda, né? O trabalho da fazenda, o dono da fazenda não teve nenhuma indenização por essa liberdade, ele simplesmente perdeu a sua mão de obra escrava, né? Porque agora não há mais escravidão. Então é um outro grupo que está aí insatisfeito com essa medida feita aí pelo Império, né? Então, a partir da segunda metade do século XIX, formaram aí vários clubes e partidos políticos que desejavam tornar o Brasil uma república. Porque a república, o que é a república? Modo de governo em que um poder é exercido por políticos eleitos por meio do voto e da população aos seus representantes. É o que a gente vive hoje, né? Aí, essas pessoas querem mudança. E esses grupos são grupos fortes, são grupos que dominam aí a força, os militares, né? E o dinheiro, são os cafeicultores. Eles têm o poder de mudança. Agora, os escravos, os ex-escravos, a população em si, não tem esse poder de mudança, né? Então, a partir da segunda metade do século XIX, formaram vários clubes que desejavam tornar o Brasil uma república. Então, a mobilização desses diferentes grupos sociais aí, foi fundamental para a mudança do regime político no Brasil. Civis e militares republicanos se uniram na tentativa de convencer aos altos oficiais do Exército Brasileiro a participar de um golpe para derrubar a monarquia. Então, esses grupos aí buscaram o apoio de Marechal Deodoro da Fonseca, que era um oficial que obteve grande destaque na Guerra do Paraguai e que estava desapontado aí com a política militar de Dom Pedro II. E o que ele vai fazer, né? No dia 15 de novembro, a gente sabe, de 1889, o Marechal Deodoro, no comando de militares republicanos e alguns civis, tomou o poder federal e proclamou a República do Brasil. Chegou lá e falou para Dom Pedro II, saia do trono que agora o Brasil será uma república. E, rapidamente, Dom Pedro II, sem resistência, arrumou as suas malas, pegou a sua família e entrou no navio rumo a Paris. Eles foram se exilar em Paris, né? Então, a gente tem aqui uma pintura, uma gravura que representa a proclamação da República no Brasil, com a participação de militares e civis republicanos. Quem vai ser criado agora um governo provisório liderado por Marechal Deodoro da Fonseca, o primeiro presidente do Brasil, né, na nossa república. E é por isso que no dia 15 de novembro é feriado, né? 15 de novembro de 1889, o Brasil vira a república e acaba o Império Brasileiro. Então, agora vamos fazer as atividades que faltam desse capítulo para a gente encerrá-lo. Até a próxima aula.